Hoje celebramos o segundo domingo da Quaresma. Nesse domingo da Quaresma, nós contemplamos nas leituras um itinerário de vida de oração. Se nós olharmos bem, os domingos da Quaresma nos mostram e nos conduzem num caminho de reflexão sobre a nossa vida interior, onde a cada domingo nós vemos algum aspecto da nossa vida espiritual, como nós vimos, por exemplo, na quarta-feira de cinzas, onde ali Jesus ele nos mostra os exercícios quaresmais, a esmola, a oração, o jejum. No primeiro domingo da Quaresma, Jesus ele mostra o que dentro de nós está desordenado. Aquelas tentações do deserto mostram os desejos desordenados que estão no ser humano. O desejo de prazer, o desejo de poder, o desejo de ter. E hoje, nessa passagem do Evangelho que nós contemplamos a transfiguração do Senhor, nós vemos aqui aquilo que é o itinerário para uma restauração da nossa relação com Deus, que é essa experiência do Reino dos Céus, que nós contemplamos na própria passagem da Transfiguração. Mas se nós olharmos as outras passagens da liturgia de hoje, a primeira leitura, a segunda leitura, elas vão dando algumas pistas sobre aquilo que Jesus ele quer nos ensinar no Sagrado Evangelho. Por isso que na primeira leitura nós vemos a figura de Abrão. Abrão que ali teve uma experiência de Deus, onde Deus o chama para sair da sua terra, da sua família e da casa do seu pai. Ou seja, Deus chama Abrão a uma atitude de correspondência. E essa atitude de correspondência, muitas vezes, é uma atitude onde nós nos vemos numa insegurança e nós precisamos confiar em Deus para que Ele possa conduzir a nossa vida aonde Ele mesmo quer. Ou seja, se nós olharmos bem, sair da terra, sair da família, deixar a casa paterna, tudo isso é uma obra de desapego, de seguranças e de conforto, para que possa dar passos no seguimento daquele que o chama, que é o próprio Deus. Por isso que o primeiro passo para uma vida de oração é sim o desapego. É aquilo que Jesus Cristo fala também no Sagrado Evangelho, sobre quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas veja só, na primeira leitura, nessa experiência de Abrão que tem com Deus, Abrão ele escuta a palavra de Deus. Muitas vezes nós achamos que quando lemos a Bíblia, lá no Antigo Testamento principalmente, quando diz lá que Deus disse tal coisa a Abrão, a Moisés, a Davi, ou a qualquer um daqueles grandes patriarcas ou mensageiros de Deus do Antigo Testamento, a gente acha que Deus ele se manifesta de forma extraordinária sempre. Não, Deus se manifesta muito mais de forma ordinária, ou seja, pela vida de oração. Esses homens sentiram essa palavra de Deus, esse chamado de Deus, na sua consciência e no seu coração. Não necessariamente eles viram sinais ou viram coisas extraordinárias, mas eles foram pessoas que aprenderam a perceber a presença de Deus no ordinário da sua vida. Por isso que eles têm essa atitude de deixar, de abandonar a vida velha para viver uma vida nova em Deus. Depois nós vemos também algo interessante diante da segunda leitura, onde São Paulo ele vai falar sobre essa experiência com Cristo, que nos traz a vida e a imortalidade. Porque o encontro pessoal com Deus nada mais é do que essa experiência da vida eterna começada nesta terra. É isso que Jesus Cristo mostra na Transfiguração. Quando na Transfiguração ele vai dar aos seus discípulos uma antecipação de uma contemplação da glória eterna. Jesus ele mostra o fim para que nós possamos ter forças para resistir e suportar os meios para alcançar esse fim, que é a cruz, que é a morte, que é justamente a perseguição e todas essas coisas que nós viveremos nesta terra para que possamos, assim, perseverando nelas, perseverando e lutando contra as adversidades do nosso dia a dia, possamos chegar ao fim da nossa vida, ou seja, à eternidade. Por isso São Paulo ele fala justamente sobre esta realidade,
onde nós precisamos realmente experimentar a vida, que é Cristo, e a imortalidade, ou seja, a vida do próprio Cristo, que é o Evangelho, e aquilo que é a imortalidade, que é a experiência de eternidade em nossa vida. É por isso que o Evangelho de hoje, ele nos traz como que um caminho, um itinerário. E o Evangelho ele está ali dividido em duas partes. A primeira parte nós vemos o quê? O itinerário de vida de oração. Na Transfiguração, no texto, nós vamos ver justamente o quê? O evangelista ele vai relatando passo a passo que nós devemos realmente corresponder na nossa vida de oração. O evangelista primeiro ele vai dizer que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os a uma alta montanha, ou seja, a montanha é o lugar da presença de Deus. O simbolismo significa isso. Mas veja só, Jesus ele não obriga esses três homens a seguir ele para a alta montanha. Não, Jesus ele faz um chamado. Jesus ele faz um convite. E esses homens vão ao encontro de Jesus, seguem Jesus até essa alta montanha. Veja, aqui nós temos o primeiro passo para uma vida de oração, que é ter tempo de qualidade. Nós precisamos dedicar o tempo a Deus, ou seja, quando nós paramos para rezar, em alguns momentos do nosso dia, não precisa ser muito tempo, mas se nós paramos alguns poucos momentos durante o nosso dia, pela manhã, à tarde, ou ao meio-dia, ou à noite, nós vamos ali fazendo o quê? Tendo um compromisso com Deus de correspondência, porque é Deus que nos ama primeiro e nós precisamos dar essa correspondência de amor, dedicando tempo a Ele. Essa é a primeira coisa que nós precisamos, dar tempo de qualidade, 3 momentos no nosso dia, de manhã, de tarde e de noite, para estar na presença do Senhor. Depois vai dizer que Cristo, ali o evangelista relata que Ele, Jesus Cristo, foi transfigurado diante deles. Ou seja, a mudança de figura significa algo muito importante na Sagrada Escritura. É aquilo que acontecia com Moisés. Moisés entrava na tenda da reunião e quando saía de lá o seu rosto brilhava, até que ele precisava colocar um capuz, por conta daquilo. Veja, Jesus, não só o seu rosto, mas toda a sua veste, ele inteiro ficou transfigurado. Ele inteiro deu aos seus discípulos essa antecipação da contemplação da glória eterna. É como se Jesus ali desse uma contemplação do Pai do céu, na sua própria pessoa, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Quem contempla Cristo está contemplando também o Pai do céu. Ele mesmo disse isso a Filipe. Por isso que a transfiguração ela manifesta justamente isso. Quando a gente dedica tempo de estar na presença do Senhor na nossa vida de oração, a nossa vida ela vai se transfigurando, ou seja, ela vai mudando, né? E nós vamos nos identificando, se assemelhando cada vez mais àquele ao qual nós estamos nos unindo, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Depois nós vemos também algo importante no texto sagrado, porque primeiro é justamente essa realidade do dedicar tempo, corresponder ao chamado de Deus. Depois, vagarosamente, a nossa vida começamos a sentir o desejo de mudar, de conversão. É onde vai acontecendo a transfiguração da nossa vida, a mudança da nossa vida, se transfigurando no próprio Filho de Deus. Depois, nós vamos ver que ali vai aparecer Moisés e Elias, que representa a lei e os profetas. Jesus é o cumprimento perfeito da lei e dos profetas. É por isso que ali aparecem esses 2 homens. Por quê? Porque na medida em que nós vamos dedicando tempo de diálogo saudável, e fervoroso com Deus, começa surgir no nosso coração o desejo de viver os mandamentos, E nós começamos a praticar esses mandamentos. Depois, nós começamos a dar testemunho, ou seja, Elias, o profeta, é aquele que testemunha a verdade de Deus, que reconduz o povo através do seu exemplo.
E assim nós vemos, né, como que a obra de Deus na vida de oração vai acontecendo na nossa vida. Essa obra de mudança, de transfiguração, de contemplação, de experiência do reino dos céus já nesta terra. E depois nós vemos também algo que vai acontecer, porque ali nós vamos ver o quê? O testemunho do Pai do céu. E a nuvem baixa, e ali eles não veem nada, mas escutam a voz de Deus. Aqui que está, podemos dizer que é o ápice da vida de oração, que é a escuta da voz de Deus. E o Pai vai dizer, né? Este é o meu Filho amado, em quem pus o meu agrado, escutai-o. Nós precisamos justamente isso, aprender a escutar a voz de Deus. E essa voz de Deus nós escutamos na medida em que nós dedicamos tempo a Ele, para que assim possamos reconhecer, aprender a reconhecer a voz do Mestre, a voz do próprio Cristo. E depois, na segunda parte do Evangelho, nós vemos os efeitos da vida de oração, que acontece também na nossa vida. Nós vamos ver nas palavras de Pedro, onde ele vai dizer, Senhor, é bom estarmos aqui. O desejo de estar na presença de Deus cresce no nosso coração. Isso é o primeiro fruto da vida de oração. O desejo de Deus, o desejo de estar na presença do Senhor crescendo no nosso coração. Depois, Pedro ele vai dizer, se queres, vamos fazer 3 tendas. A tenda é o lugar da intimidade, ou seja, o lugar do encontro com Deus. E nós precisamos entender que o nosso coração é a tenda aonde Deus quer habitar, aonde Ele quer nos encontrar. Depois nós vemos ainda uma outra realidade, onde ali nós vamos ver o quê? Justamente toda essa experiência que esses homens tiveram de Deus, né, da contemplação da vida eterna já começada nesta terra. E é assim que nós devemos viver a nossa vida de oração, porque na medida em que nós vamos nos unindo a Cristo, através da vida de oração, nós vamos tendo essa experiência de ter uma vida transfigurada cada vez mais no próprio Filho de Deus. Assim, a nossa vida será um sinal para todos aqueles que se aproximam de nós. Por isso que a Quaresma é o tempo de conversão. Aqui a conversão, ela se dá na vida de oração, na restauração da relação com Deus, para que assim possamos dar continuidade a esse processo de conversão interior, para que depois possamos também restaurar a relação com o próximo e a relação com nós mesmos. E dessa forma nós vamos crescendo cada vez mais nessa obra de transfiguração, de mudança daquilo que estamos nós para aquilo que realmente somos nós, verdadeiros filhos de Deus, restaurados em Cristo. Que nós possamos, nesse domingo da Quaresma, olhar para a nossa vida, fazer o nosso exame de consciência, para que dessa forma possamos corresponder a Deus cada vez melhor nessa busca de uma intimidade, de escutá-lo, da vida de oração. Porque é isso que hoje Ele nos pede, tempo de qualidade para um diálogo fervoroso e saudável com Ele. Possamos cada vez mais viver essa experiência quaresmal. E é claro, experimentando nesse retiro quaresmal de cada domingo que nós vamos refletindo sobre os textos sagrados, possamos permitir-nos ser conduzidos à alta montanha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.